Irmãos, em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Glória a Deus. Não pode reparar que eu leio muito o livro de Romanos, né? Segundo o grande teólogo, não vou dizer o grande de Deus, porque ele falou muita besteira, mas como teólogo ele era muito bom. Se a Bíblia fosse só o livro de João, o livro de Romanos já era suficiente. Não concordo, mas realmente, tanto no livro de Romanos como no livro de João, há um bom núcleo da palavra de Deus que está descrito nesses dois livros. Então, só repetindo para os irmãos, Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje queria explanar com os irmãos e refletir junto com os irmãos sobre ser a imagem do Filho de Deus. O Senhor Deus nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Todos aqueles que seriam salvos em Cristo Jesus, Deus decretou que essas pessoas seriam conforme a imagem do seu Filho. Nós vemos nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada, no capítulo 2 de Gênesis, que disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que domine sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre os peixes dos mares. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. A imagem, segundo, irmãos, eu procurei muito, porque esse entendimento de imagem, como a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 2, tem muitos ensinamentos. Tem muita gente que pensa que Deus tem mãos mesmo, que Deus tem nariz, que Deus tem ouvidos. Só que é necessário dizer que eles são órgãos corruptíveis. Mãos, braços, nariz, são órgãos que Deus fez para nós, mas eles têm a tendência de ter corrupção. Por ser órgãos humanos, eles dependem de engrenagens que Deus criou em nós, que passa pelo sangue, passa pelas vértebras, passa pelos nervos, tantas coisas que Deus criou que eu não consigo realmente explicar para os irmãos como funciona a anatomia do corpo humano. Mas podemos dizer que Deus ouve, que Deus inala cheiro, que Deus fala, mas Ele não tem os mesmos órgãos que nós temos. Mas Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E se nós formos acreditar que realmente Deus tem os mesmos estrutura física que a gente, pegar isso ao pé da letra, nós lemos um salmo muito lido pelos evangélicos, até mesmo por no evangélico, o Salmo 91. Pois estará seguro sobre suas áreas e suas penas. Talvez vamos para não falar algo que está na Bíblia. Salmo 91 diz assim. Não vamos rejeitar o que a palavra de Deus não diz. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não dá para acreditar que Deus é uma águia, né? Que Deus é uma águia, que Deus é um urubu, ou coisa parecida. Deus não é nada disso. Então, se pegar ao pé da letra o que diz a palavra, a gente vai começar a acreditar que Deus realmente tem penas, tem risco, esse tipo de coisa. Mas é uma linguagem para o italiano seguro. E também é uma linguagem simbólica para dizer que nós somos segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer o quê?
que nós temos atributos semelhantes a Deus. Nós pensamos, nós sentimos, nós construímos, nós falamos, nós temos capacidade até mesmo de saber sobre a nossa existência. O ser humano é o único ser da face da Terra que é capaz de discutir sobre a sua própria existência. Todo e qualquer tipo de animal, a única preocupação que ele tem é procriar, sobreviver e comer. O resto não tem mais nada. A única preocupação dele é procriar, comer e sobreviver. Nós não. Nós podemos pensar, podemos construir. Nós temos irmãos que a casa do João de Barro é a mesma do dia da criação. O ninho do beija-flor é o mesmo no dia da criação. Mas o ser humano, em apenas 100 anos, conseguiu fazer coisas maravilhosas. Do ponto de vista da engenharia, da arquitetura, o quanto nós evoluímos em 10, 1 ano. Porque essa capacidade vem de Deus. Deus criou conforme a sua imagem e semelhança. A capacidade criativa que Deus teve no dia da criação, naqueles 6 dias de criação, nós temos um pouquinho disso. Nós temos uma semelhança disso. Nós choramos, nós sentimos, porque nós somos parecidos com Deus. Quando os anjos olham para o ser humano, eles têm várias características divinas do homem. Obviamente, o homem não é onipresente, o homem não é onipotente, o homem não é onisciente, o homem não é bom por natureza, o homem não é misericordioso por natureza, o homem não tem poderes infinitos, mas muita coisa que Deus é, o homem também tem. Faculdade, pensamentos, forma de agir e outras coisas a mais, que só Deus tem. E os anjos não têm. Eu percebo pela palavra de Deus que os anjos não têm aquela sensibilidade de ser misericordioso, de ter compaixão. Eles não têm esse tipo de coisa. Mas o ser humano, assim como Deus, pode ter. Isso que é imagem e semelhança de Deus. Agora, voltando. Deus criou a igreja para que aqueles que fazem parte da igreja, os salvos em Cristo Jesus, sejam conforme a imagem do seu Filho. Não é mais para ser mais ou menos como Deus, para ter uma aparência, algo parecido como Deus é, mas que sejam conforme a imagem do seu Filho. Vamos ter que ser igual a Jesus. Na verdade, quando colocaram o nome dos seguidores de Cristo, de cristãos, era isso. As pessoas de Antioquia ouviram falar de Jesus, falaram que eles aparecem Jesus. São cristãos, pequenos cristos. Se Jesus estivesse aqui, eu acho que é mais ou menos como aquelas pessoas ali. Parecem com Jesus. Teve um caso que uma pessoa foi pregar na África, no meio de uma tribo isolada, e começou a falar de Jesus. E os africanos chegaram e falaram: olha, há 20 anos atrás, veio uma pessoa aqui, e eu acho que era Jesus. Ah, não, Jesus já ressuscitou já faz 20 anos atrás, não era Jesus. Não, mas tudo que você está falando aí, essa pessoa então era Jesus. Aí ele ficou meio assim, ressabiado, e foi pesquisar, e ficou sabendo que há 20 anos atrás, foi um missionário para aquela região, falou de Jesus, não ganhou nenhuma alma, mas o Espírito é tão forte que as pessoas não confundiram com Jesus. De tão parecido que ele era com Jesus. Aleluia! E agora? Glória a Deus! O que Jesus fará? Aí que vem a reflexão: será que nós seremos parecidos com Jesus, conforme as obras de Jesus? Vamos tentar passear um pouco no Novo Testamento dos 4 evangelhos. Algumas coisas que a minha memória pode ajudar. Estou citando o verbo para esquecer, mas eu vou fazer um esforço aqui para tentar lembrar algumas coisas que Jesus fez e que nós deveríamos ser parecidos com ele. Primeiro, a palavra do Senhor diz que Jesus entrou na sua cidade de Nazaré e abriu o livro e leu aquilo que está em Isaías, capítulo, se não me engano, 61. Que o Senhor Jeová nos escolheu para pregar as boas novas aos pobres.
e apregoar a liberdade dos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus tinha uma missão: pregar o Evangelho. Outra coisa, a palavra do Senhor diz em João capítulo 2, que vendo Jesus, os cambistas, os vendedores, fazendo todo aquele comércio, lá no templo, onde que é a casa de oração de Deus para todos os povos, ele pegou uma torrada e começou a derrubar tudo. E as pessoas ao redor dele começaram a se indignar. Mas ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E na palavra do Senhor, no mesmo capítulo de João, diz, porque está escrito: o zelo da tua casa me devora. Jesus tinha zelo pela casa de Deus. Duas coisas: Jesus pregava o Evangelho. Jesus tinha zelo pela casa de Deus. Um pouco mais, lendo a palavra de Deus, nós vemos que o leproso chega-se até Jesus e diz: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus disse: sim, eu quero. Eu tornou limpo. Jesus tinha compaixão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo estava indo, pregando a palavra, e se chegou até a cidade de Naim. E havia uma viúva que perdeu seu único filho, ele ficava desamparada totalmente. E Jesus veio daqui e ela não pediu nada para Jesus. Absolutamente nada para Jesus. Não orou, não teve uma fé maravilhosa. Jesus só disse: não chore mais. Aleluia. Glória a Deus. E aquele filho dela foi ressuscitado para cuidar da vida dela. Jesus fazia as coisas sem nenhum tipo de interesse. Fazia porque era. Precisava se pedir, precisava ninguém clamar com tanta ênfase. Não teve nenhuma regra especial, não teve nenhum tipo de campanha. Simplesmente ele quis ajudar. Jesus era desprendido de qualquer forma de fazer. Ele simplesmente fazia, porque ele era bom. Aleluia. Outra coisa nós vemos na palavra do Senhor, que uma mulher pecadora chega-se ao pé de Jesus Cristo e começa a chorar e começa a pegar os cabelos, enxugando as suas lágrimas com os cabelos. E Simão, que era letrado na lei de Moisés, ele sabia que se uma pessoa vivesse em prostituição, era impuro até a tarde, e ninguém poderia tocar nela. Disse assim: se esse tal fosse profeta, saberia quem era a mulher que o tocava, pois é uma mulher impura. E Jesus deixou tocá-la e depois ele pegou esse Simão. Jesus não fazia acepção de pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Logo após, ainda sobre a acepção de pessoas, Jesus entra em Jericó e havia um homem rico chamado Zaqueu, e disse, mas desprezado, uma pessoa ao qual a sociedade se padece, porque tem o dinheiro que for, mas era mais ou menos como um dinheiro de escravidão, por exemplo. Se o irmão soubesse que alguém ganha dinheiro por pegar criancinhas do Brasil e levar para algum lugar da Europa para ser escravo de alguém, ou da Arábia, sei lá da onde, com certeza essa pessoa não queria refletir ninguém. E Zaqueu tinha um emprego mais ou menos assim, um emprego que ele podia ter o dinheiro que for, mas era tão detestável aquele dinheiro que as pessoas também não se pensavam. Jesus chegou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém é voltar à sua casa. Jesus não estava debaixo de convenções sociais. E sobre isso, é como até dizer que ele foi na casa de Mateus publicano,
Só tinha gente que não prestava e Jesus estava lá. Não porque ele queria comer, não porque ele queria beber e se divertir, mas ele tinha a missão de pregar o Evangelho. Então, se a convenção social da época dizia que ele não podia estar lá, ele não está nem aí, porque aquelas pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus. As convenções sociais não iriam impedir Jesus de falar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que quando ele estava na cruz, morto, quase morrendo, não morto, não esquece, quase morrendo, em grande sofrimento, em grande agonia, João tomou coragem e se ajudou com Maria e mais algumas parentas dele, e se chegou perto. E quando Jesus viu João, mesmo Jesus carregando sobre si os pecados do mundo, o sofrimento, a nossa redenção, fora as dores do qual ele estava passando, dores terríveis, humilhado ali. Não sei de onde ele tirou fôlego e disse: homem, aí está a tua mãe. Mulher, aí está o teu filho. Jesus honrava a sua mãe. Glória a Deus, cada noite. Honrava a sua mãe. Pense bem. No outro dia, estava o Senhor Jesus Cristo e Pedro foi intercalado por algumas pessoas que cobravam impostos. Por acaso o nosso mestre paga os 2 denários? Pagamos. Ninguém sabia. Pagamos sim. Aí quando ele chegou lá, Jesus deixou ele falar e disse: olha, de quem os reis são os tributos? Dos filhos ou dos alheios? Disse Pedro: dos alheios. Mas para que não causemos escândalos, vai ao mar, jogue uma isca, pegue o primeiro peixe, abre a roupa e estará no estágio. O estágio vai e paga vezes mais que um dinário. E paga a minha parte e a tua para que ninguém mais escandalize. Jesus era cumpridor das suas obrigações civis. A Deus, aleluia. Jesus era cumpridor de suas obrigações civis. Tem, irmãos, esse pouco de coisa que eu falei, tem muito mais. Muito. E uma que nós devemos dizer de Jesus sempre estava em oração. Jesus sempre orava a Deus. Não precisava orar a Deus para pedir nada em especial da parte de ter alguma coisa de Deus. Ali estava o próprio Deus. Ele não precisava ficar clamando para acontecer algo. Ele simplesmente poderia fazer. Jesus Cristo se esvaziou de sua glória, de sua majestade, mas isso quer dizer que ele tomou a forma esvaziada, não que ele perdeu os seus atributos divinos, mas que ao ser olhado nós não conseguiremos ver toda a sua plenitude dos seus atributos divinos. Mas mesmo assim, sempre estava em oração. Jesus orava e jejuava. A Bíblia diz que jejuou por 40 dias, 40 noites e teve fome e foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz, e sem Jesus, então, Jesus jejuava. E a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi enviado para o deserto. Jesus era cheio do Espírito Santo. Eu nem sei quantas coisas eu disse que Jesus era. Falta muita coisa. Eu disse várias. A gente se parece com Jesus mesmo. Deveria. A palavra dos Senhor. Que nós fomos escolhidos para sermos conforme a imagem do seu filho. Eu expliquei para os irmãos que a imagem é o seguinte: as pessoas olham e conseguem reconhecer alguma semelhança daquilo que é original. Eu me pareço com Jesus. Talvez um pouco, mas não chego nem perto. E essa reflexão, será que nós nos parecemos com Jesus, mas olhamos o Evangelho
E João diz muito mais coisas aos quais não caberia em livro algum do mundo, mas essas coisas que está em Mateus, em Marcos, em Lucas e no próprio livro dele, era para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é o Senhor. E mesmo tão poucos livros, 4 livros, talvez lá no máximo, colocados sem páginas, para tanta coisa de Jesus, o quanto ele fazia, o quanto ele era bom. E eu não consigo me ver parecido com Jesus. Eu não consigo ver cristãos parecidos com Jesus. Mas é isso que a palavra do Senhor pede. Que nós sejamos parecidos com Ele, a imagem dele. Esse é o propósito de Deus da igreja. Deus não quer apenas uma igreja que seja abençoada de bens materiais, de pessoas que sabem pregar, pessoas que sabem cantar, pessoas que têm influência política. Agora chegando a eleição, já estão começando a ter propaganda para todo lado, o pastor querendo ser presidente, ser vereador, coisa do tipo. E nada a ver com Jesus. Não estamos sendo parecidos com Jesus. Será que quando o mundo olha para a igreja, ela consegue ver Jesus? Acho que não. Vê tanta corrupção, vê tanto erro, vê tanta opulência, vê tanta corrupção de dinheiro, de caráter. Eles não conseguem ver Jesus. E aí que é a dificuldade de pregarmos o evangelho verdadeiro, que as pessoas não conseguem ver Jesus na igreja. Então tem que pregar outras coisas, né? Pregar que resolve. Aí quando fala do bolso, aí a coisa muda. Quando fala de saúde, de bolso, a coisa muda. Você não quer saber se o lugar só tem ladrão, se tem corrupto, só tem gente que não presta, se o cara tem 200 esposas, ninguém quer saber disso. Quer saber da resolução dos seus problemas. Porque se falar do evangelho, como Jesus era e como os cristãos deveriam ser, fica difícil. Fica bem difícil. Mas é isso que o nosso Deus quer fazer conosco. E é essa a minha esperança. Porque por mais que nós não somos parecidos hoje com o nosso Deus, eu tenho certeza que o Espírito de Deus está operando em nossas vidas para que nós já possamos ser abertos. O Espírito de Deus é misericordioso, a palavra de Deus diz que a misericórdia cobre uma multidão de pecados. E vai ser Tiago. A misericórdia cobre uma multidão de pecados. Talvez eu não seja parecido com Jesus, mas eu posso garantir para os irmãos que eu quero ser parecido com Jesus. Eu posso ter certeza que os irmãos também querem ser parecidos com Jesus. Os irmãos não têm esse frio para simplesmente passar o tempo aqui. Os irmãos querem se identificar. Os irmãos querem ouvir a palavra de Deus. Os irmãos não vêm aqui nas quartas-feiras fazer oração ou a semana toda orar simplesmente por um passatempo. É porque os irmãos querem ser parecidos com Jesus. Nós não pensamos no coração, não somos parecidos, mas queremos. E Paulo diz assim, que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, mas a corrupção se transformará em incorrupção. Ou seja, o nosso corpo está se convive, não só pelo tempo, mas também pelos nossos atos, vai se transformar num corpo incorruptível, parecido com Jesus. Então a minha esperança, segundo a palavra de Deus, não a minha, não, porque eu vou falar o quê? Mas segundo o que a palavra do Senhor diz, eu vou ser parecido com Jesus. Hoje eu estou Deus. Hoje as pessoas podem me apontar diversos defeitos. Hoje não precisa colocar nenhum espião para saber quais são os meus erros ou não. Mas um dia eu serei parecido com Jesus, porque assim que Ele é, eu serei. E nós só podemos ver Deus em sua plenitude total se nós somos parecidos com Ele. Porque hoje, na atual conjuntura, homem nenhum pode ver a Deus.
Nem Moisés viu Deus. Moisés viu uma coisa parecida com Deus. Ele falou, olha, eu não vou para lugar nenhum enquanto o Senhor me mostrar toda a sua glória. Deus falou, homem nenhum pode viver a minha face e viverá. Olha, fica ali naquela pedra lá, quando eu passar, eu vou com a mão. Mas ele não, porque se você me ver, você vai morrer. Porque o homem pecador é Deus. Mas um dia eu vou ver Deus como Deus. Glória a Deus, aleluia! Jesus teve o Espírito de Deus. Quando ele inspirou Paulo a falar isso, não foi igual. Não foi uma palavra para eu estampar num adesivo, numa placa. Mas foi pelo Espírito de Deus. Ele falou, inspirado pelo Espírito de Deus, para que eu possa crer que há uma esperança para uma humanidade corrompida, um ser humano como eu, cheio de pecados, que mesmo comedor de arroz e feijão, eu posso ser parecido com Jesus. Aleluia. A esperança para isso. Não há um porquê eu ficar desesperado, não há porquê eu ficar entristecido. Não, é o contrário. É para que eu oculte, pois eu sei que o meu Deus quer me tornar diferente. A imagem não fica pelo pecado, mas a imagem restaurada na cruz, ao qual Jesus morreu. Glória a Deus. E é isso que devemos desapegar. Aleluia. E realmente, irmão, não tenho mais palavras que dizer. Mas eu posso dizer que realmente o Senhor é maravilhoso. Temos ricas promessas da parte de Deus. E que possamos nos apegar nelas. Nós podemos sim ser parecidos com Jesus. É difícil, né? Os irmãos dizem que não é fácil. Jesus fez muita coisa. Mas o nosso Deus é conosco. Maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. Se fosse uma promessa de Judas, Maomé, de Confuso, Zaroá, é para desconfiar nele. Mas é promessa de Deus. Que promessa de Deus não faz. Promessa de Deus não pode falhar. A palavra de Deus não pode ser quebrantada. Jesus falou isso para os fariseus, né? Pois não está escrito sobre Deus, a Escritura não pode ser anulada. O que Deus falou não pode ser frustrado. Se Deus falou que eu vou ser a imagem dele, porque ele me chamou, que eu sou salvo, eu tenho que crer nisso. Porque a fé realmente é isso, você acreditar quando as evidências dizem para você não acreditar. Isso que é fé. A fé não é um poder que tem em você que você libera. Não é isso. A fé é você acreditar quando tudo diz para você não acreditar. Quando há todas as evidências possíveis e imagináveis, você ainda crê na palavra de Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Já temos oportunidade de Jesus.